Glória a Deus. Enquanto as crianças vão subindo para a sala ali onde estarão recebendo ensino da palavra de Deus, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Vou estar lendo aqui na versão NVI. São 30 versículos. E nós vamos ler todos os versículos nessa manhã. Daniel, capítulo de número 3. É um capítulo maravilhoso que nos traz muitos ensinamentos. E nós vamos procurar estar aplicando nesta manhã, nesse culto, nas nossas vidas, nesse culto onde eu acabei de dizer, estaremos ministrando a ceia do Senhor. Aproveito também para cumprimentar os irmãos, as famílias que estão nos ouvindo nesta manhã pela Rádio Melodia FM e também nos assistindo. Que Deus possa estar abençoando a todos em nome de Jesus. Daniel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês não se dispuserem a prostrar-se e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses,
nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais de que do costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia sequer cheiro de fogo neles. Aleluia. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Não há outro Deus além do nosso. Pai, nós te louvamos nessa manhã por este grande privilégio, Deus, de estar na sua presença, de poder prestar o nosso culto de louvor e adoração somente ao Senhor, que é o Deus verdadeiro, presente em toda a história, Pai, presente em toda a Bíblia, o Deus verdadeiro que Sadraque, Mesaque e Abednego não hesitaram em obedecer, em se curvar diante somente do Senhor. Por isso o Senhor trouxe um grande livramento para eles, como o Senhor também tem nos livrado até nos dias de hoje. Seja louvado e engrandecido, Pai, em nome de Jesus. Fale conosco através da Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Aleluia. Domingo abençoado, né? Que alegria poder estar na casa do Senhor, mais dessa vez, poder estar ouvindo a palavra de Deus. O Senhor falou bastante comigo nesse capítulo, e eu quero, obrigado, Elton, nesta manhã compartilhar com a igreja, com os irmãos, alguns ensinamentos para nós, dentro desse capítulo, escrito aqui pelo profeta Daniel. Não importa o que aconteça, adore somente ao Deus Criador de todas as coisas. Já vai um conselho para mim e para você aí. Não importa o que aconteça, adore somente ao Deus Criador de todas as coisas. Nós vamos perceber nesse capítulo 3 de Daniel, como eu disse, que ele é impressionante esse capítulo, ele é muito rico em ensinamentos.
Alguns estudiosos acreditam, né, que esses acontecimentos do capítulo 3 de Daniel aconteceram cerca de 20 anos, provavelmente 20 anos, após o profeta Daniel e esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não era o nome deles, né? Esse aqui é o nome babilônico, né, que foi colocado a eles, após eles serem elevados, né, ali na Babilônia, quando rejeitaram ali os manjares do rei, quando escolheram, né, obedecer somente a Deus, desde sempre, na verdade. Então, esse capítulo de número 3, ele está ligado diretamente à promoção que Daniel e esses 3 jovens tiveram cerca de 20 anos antes. Então, está tudo mais ou menos ligado. A gente vai entender um pouco aqui no decorrer da ministração. O rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo naquela época, Babilônia havia sitiado Jerusalém, destruído Jerusalém, por volta ali do ano 586 a.C., quando esse povo foi levado cativo e ficaram exilados por 70 anos. E esses 3 jovens, juntamente com Daniel, eles tinham uma história. Mesmo estando na Babilônia, distante de Jerusalém, distante do templo, talvez esses 4, por serem eles mais unidos, a gente percebe isso em todos os capítulos 1, 2, 3 e seguir também, que eles estavam sempre muito unidos em adoração, em oração, tudo que acontecia, eles estavam ali, né, vamos orar, vamos estar juntos, né? Eles tinham realmente uma história. Eles não começaram a adorar, eles não começaram a orar, eles não começaram a buscar a Deus, a servir a Deus de uma forma plena, com total devoção, pelo fato de estarem exilados na Babilônia, pelo fato de estarem enfrentando tempos difíceis, momentos difíceis, perseguições, opressões de diversas maneiras naquele lugar. Não era assim, eles tinham uma história. Eles já vieram de Jerusalém, esses jovens, com isso plantado na alma deles, impregnado na alma deles, essa adoração ao Deus verdadeiro, prestar culto somente ao Deus verdadeiro, honrar somente ao Deus verdadeiro. E eles, obviamente, quando lemos os textos, nós observamos que eles tinham essa disposição mesmo em enfrentar qualquer situação que fosse, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida deles. Independente das circunstâncias, eles estavam dispostos a obedecer ao Deus verdadeiro. Nesse capítulo, são 30 versículos que nós lemos, nós vamos perceber aqui a figura de um sistema político, religioso, pagão, onde diversos deuses eram adorados, que é o sistema ali da Babilônia. Nós vamos ver aqui a figura, né, desses 3 jovens, vamos trazer, aplicá-las nos nossos dias, podendo representar todo o povo de Deus, não somente o povo de Israel, mas também a igreja, né, hoje. A figura desses 3 jovens que não negociaram a sua fé diante de uma pressão que eles sofreram ali. Nós vamos ver a figura de Cristo, não somente no capítulo 3, né, o 4º homem ali da fornalha, mas no capítulo 2 também, que está ligado, quando Daniel revela ali o sonho que Nabucodonosor teve, né? E no versículo 45 nós vamos ver ali a pedra que foi cortada sem nenhuma mão humana, sem nenhuma interferência humana, que destruiu aquela imagem, aquela árvore que o Nabucodonosor havia tido ali, o sonho com ela naquela noite, aquela pedra ali, né? Também apontando para Cristo Jesus. Nós vamos ver nesse texto, né, Cristo Jesus presente, não só aqui, mas em toda a história. E Nabucodonosor, que era o rei mais poderoso da época. E falando de Nabucodonosor, que era o homem mais poderoso, né, ele usa muito dinheiro do seu império, muito dinheiro, para construir essa estátua, como nós lemos aqui na versão NVI, 27 metros de altura por 2,70 de largura, uma imagem gigantesca, né, muito alta, equivalente a um edifício de 9 andares, para se ter uma ideia, bem grande, né? Muito dinheiro envolvido para construir essa estátua, muita música também ali envolvida, né? Uma orquestra completa, né? Sendo convocada para tocar ali, para que todos os povos não adorassem de espontânea vontade, de livre vontade, mas
eles eram obrigados a adorar. Eles eram obrigados, porque aqueles que não adorassem, já estava o decreto. Seria lançado numa fornalha ardente, uma fornalha aquecida, né? Com fogo. Eles seriam lançados ali e seriam mortos. Então não há aqui uma negociação, não há uma liberdade religiosa, não era algo que era opcional, era obrigatório. E havia ali muita música para ser tocado na ocasião dessa estátua ser erguida. Muitas pessoas adorariam essa imagem. Um rei, vemos aqui no texto e vamos repetir daqui a pouco, um rei irado, nervoso, furioso com os 3 jovens, uma fornalha não somente quente, mas no caso dos 3 jovens, aquecida 7 vezes mais. E nós percebemos no texto, ao fazer a leitura, e vamos discorrer um pouco sobre isso também, uma salvação muito espetacular acontecendo ali. E nós aprendemos, né, que Deus, ouvimos isso essa semana, parece que o Mateus, eles estávamos orando ali no monte, e o Mateus mencionou que muitas das vezes, Deus, ele não tira o problema de nós, né? No caso aqui, ele não tirou a fornalha dos 3 jovens e não tirou também os 3 jovens de forma espetacular. Ele poderia ter feito isso, nosso Deus, mas ele não tirou de lá os 3 jovens. Ele entrou na fornalha com os 3 jovens. Isso mostra claramente que Deus, às vezes, ele não nos dá o livramento do jeito que nós queremos ou pedimos, né? Tira a enfermidade, tira o espinho da carne, como Paulo orou, né? Abre uma grande porta, nos livra desse... Não, nós temos que ter a convicção, pela nossa fé, né, em Cristo Jesus, que Ele está conosco, em todos os lugares. Ele está conosco o tempo todo. Deus é presente conosco. Então, todo esse contexto, né, dentro desse capítulo de número 3. E esse capítulo, não sei se vocês já leram todo esse capítulo, observando, leiam depois, observem bastante, porque nesse capítulo, Daniel ele repete muitas vezes, prestar culto e adorar. Prestar culto e adorar. A palavra adoração, nos primeiros 15 versículos, ela vai aparecer mais de 6 vezes, 7 vezes, se eu não me engano. E prestar cultos e adorar, mais de 10 vezes vai aparecer nesse capítulo número 3. Então, esse capítulo, ele está ligado diretamente à adoração. E o ser humano, ele foi feito, de alguma forma, o ser humano, ele vai adorar. Ele vai adorar a Deus, o pastor Kleber fala muito sobre isso, né? Não tem meio termo, de fato não tem em cima do muro, não tem mesmo. Ou nós vamos adorar a Deus, ou nós, não em nome de Jesus, ou alguém vai adorar o diabo. Não tem meio termo. Esse capítulo está ligado diretamente a isso, né? Ou adorem a estátua que foi feita, a estátua de ouro do próprio rei que foi erguida, ou se adorar ao Deus verdadeiro, fornalha. Então, claramente dentro do texto, exigiu dos 3 jovens, o próprio rei vai entender isso, que eles abriram mão da própria vida, exigiu dos 3 jovens, e exige do verdadeiro cristão, exige de nós também, uma renúncia verdadeira, para que nós possamos e devemos, né, adorar somente ao Deus de Israel, ao Deus criador de todas as coisas. Antes de caminhar um pouco mais no comentário, e também entrar no texto, hoje nós somos tentados a adorar muitas coisas. Dia 31 aí, né? Não vou nem entrar no mérito, em detalhes, nem discorrer sobre isso, embora a gente saiba um pouco da história, da origem, né? A gente não quer falar sobre isso, mas foi o dia Halloween, né? Os brasileiros, de certo, adotaram isso aí, sabe-se lá por quê? Sabe que é toda uma questão espiritual envolvida nisso aí, e acredite, que pessoas que conhecem a Cristo, que até são crentes, entra numa canoa furada dessa aí. Coloca até como é que chama aquela toquinha? Esqueço o nome. Aquele negocinho que as bruxas usam lá, Vinícius. Esqueci o nome. Chapéu mesmo. Coloca o chapéuzinho da bruxa, acredita, irmão? Tiram fotos. Fotos. Onde nós vamos parar com isso, irmãos? Pensam bem. Nós temos que adotar um estilo de adoração verdadeiro, com fidelidade, somente ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E é interessante olhar, como eu estava dizendo, né, a respeito do comentário, dentro desse capítulo, por que será
que Daniel fala tantas vezes sobre prestar culto, sobre adorar, é para que nós tenhamos certeza de que nós não podemos perder de vista o que realmente está em jogo aqui nesse capítulo, e o alvo, o foco principal da nossa vida, que é adorar a Deus, irmãos. Nós não podemos desviar um segundo sequer disso. Que nós não devemos dividir nossa adoração, nossa devoção com ninguém. Precisa ser somente ao Deus verdadeiro, nós já sabemos, amém? Quem já sabe disso aí? Já sabe disso? Não é todo mundo que sabe, não? Quem sabe que nós não podemos negociar a nossa adoração? Precisa ser somente a Deus. Levante a mão acima. Amém? Ai, Jesus, quem não levanta a mão, comecei até a suar aqui já, até a transpirar aqui já. Mas como lidar com isso na prática? Porque está aí no texto, nós lemos, uma história, um livro profético, bacana, mas como lidar com isso na prática, no nosso dia a dia, diante das propostas, das lutas, das dificuldades que enfrentamos todos os dias, diante das pressões que às vezes nós sofremos, não é? Primeira coisa, a gente vê claramente no texto, fé e fidelidade aos princípios pré-estabelecidos por Deus. Fé e fidelidade são coisas diferentes. É possível eu ter fé, não ter fidelidade, não ser fiel, mas eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas e a fidelidade aos princípios pré-estabelecidos por Ele? Como que fica? Eu sou fiel a Deus sem fé? Então fé, eu coloquei aqui, fé e fidelidade aos princípios pré-estabelecidos por Deus. Esses três jovens, eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Por que eles sabiam disso? Eles tinham uma história, como eu mencionei antes. Eles tinham uma vida, eles tinham uma caminhada de renúncia com Deus, já desde sempre. Talvez lá em Jerusalém, eles já tivessem, de alguma maneira, enfrentado alguma situação que exigiu deles uma postura como verdadeiros jovens, como Daniel, jovem, homem, fiéis a Deus. Eles já estavam habituados, já era um estilo de vida deles, oração, adoração, fidelidade ao único Deus. E quando eles sofrem esta pressão desse rei, essa ordem desse rei, que eles deveriam também se curvar diante da estátua, eles recusam, não foi do nada, vamos recusar, que vamos ver o que vai acontecer. Não, para eles serem livres da fornalha ou não, Deus dar livramento ou não importava. Eles queriam era adorar a Deus, não importava o que ia acontecer. Eles sabiam que eles estavam sujeitos a serem queimados, a serem mortos. Mas, para eles, o que fazia sentido era continuar adorando somente o Deus verdadeiro. Eles já tinham tido experiências com esse Deus. Quando a gente olha Êxodo, capítulo 20, versos 3 ao 5, está escrito assim, eles sabiam disso. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, 3 ao 5. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Olha, os mandamentos do Senhor. Eles sabiam disso, mas bastava somente saber? Basta somente saber? Precisa haver fidelidade, fé para gerar esta confiança de que Deus realmente estava com eles. Olha, não farás nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de imagem, não prestem culto, não adorem nenhum outro Deus, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso. Se cuidem, não se prostrem, não adore, não faça outras imagens, nada além de mim. Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia, correndo o risco de ir para a fornalha, e foram. Eles sabiam disso. Esses três jovens eram fiéis aos princípios.
Quando a gente olha o verso 17 que nós lemos, e o 18, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, olha, o Deus a quem prestamos culto, ele está respondendo, dizendo para o rei, olha, se nós formos lançados na fornalha, se o Senhor nos jogar nessa fornalha, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. É convicção, hein? Ele pode. Nós sabemos que Ele pode. Você crê que Deus pode te curar, irmão? Amém. Todo louvor e honra seja para Ele. Mas e se Ele não curar? O Deus que você pede para que Ele abra uma porta, aquela que você está desejando, sonhando, Ele pode abrir. Não vou ficar pedindo você repetir, não. Vou falar por vocês porque eu já sei a resposta. Ele pode abrir? Pode. Mas e se Ele não abrir? Adoraremos da mesma forma? O Deus que nós pedimos que nos prospere, que nos ajude, que esteja conosco, que faça algo espetacular, para que todos percebam que nós somos crentes. E se Ele não fizer dentro de nós, nós vamos continuar com a mesma convicção, é a Ele que eu quero servir, é a Ele que eu vou adorar, é a Ele que eu vou prestar culto, porque ainda que as pessoas não percebam, não vejam, que ninguém sinta nada, eu sei em quem eu tenho crido, como o apóstolo Paulo diz. É esse Deus que eu quero adorar. Olha, rei, se formos atirados na fornalha, o Deus a quem prestamos culto, pode nos livrar. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, fique sabendo, ó rei. Imagina a ousadia desses jovens. Ai, Jesus, como falta ousadia em nós às vezes, né? Em mim. Como falta, né? O Deus que nós servimos, ó rei, olha, olhando os olhos, tete a tete. E a Bíblia diz nos versículos anteriores, Mateuzinho, que o rei estava furioso. Se normal, ele já havia dado a ordem que lançaria na fornalha quem não obedecesse. Imagina agora, e detalhe, esse rei ele se sentiu tão grande, tão poderoso, tão o cara, que ele, em outras palavras, ele falou para os jovens, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Assim que a estátua foi inaugurada, nós lemos aí no texto, que a orquestra tocou, a estátua foi inaugurada, todos estavam de pé, de repente todos se curvaram. Ainda que todos se curvem, né, irmãos? Ainda que o mundo se curve, nós não podemos curvar, não. Não podemos ceder, não, continuar firmes. Só, queridos, que nós somos tão observados hoje, quanto esses 3 jovens eram observados na sua época. Imagina, 3 no meio de uma multidão que adorou. Os 3 eram o alvo, irmãos. Os 3 eram o foco. Essa estátua não foi construída simplesmente para massagear o ego do rei, que era grandioso realmente. E no capítulo 2, Daniel já havia revelado para ele o sonho. Nabucodonosor já havia reconhecido que o Deus verdadeiro é o Deus de Daniel. Mas por algum motivo, a partir do verso 1, a gente vê que ele constrói essa estátua a si mesmo. Em meio a uma multidão, alguém percebeu e foi lá, o rei, é o seguinte, não teve um decreto aí? Não teve um decreto aí que quem não se curvasse diante da sua estátua ia ser lançado da fornalha? Sim, aconteceu. Pois é, rapaz. É lógico que eles usaram essa expressão, né? Rapaz, jamais, né? Isso é eu que estou dizendo aqui. Pois é, senhor rei. Tem 3 jovens aí, olha o detalhe. Esses 3 jovens são aqueles mesmos 3, considerando o comentarista de alguns estudiosos, são aqueles mesmos 3 que há 20 anos atrás, o Senhor deu poder a eles aqui na Babilônia. Olha. Esses 3 jovens não obedeceram o Senhor, não se curvaram. O rei ficou furioso, tão furioso com isso, irmãos. Tão furioso. Nesse versículo 17, 18, nós estamos lendo aqui, é o contexto desse versículo que eu estou citando. Ele dá uma segunda chance para esses 3 jovens. Sabe?
que muitas das vezes as pessoas nem precisam de segunda chance, na primeira já estão se curvando. Na segunda não resiste mesmo. Na terceira nem se fala. As palavras desses 3 jovens, irmãos, sempre que eu leio esse texto, já li várias vezes, esses versículos e alguns outros para baixo também, que nós vamos citar aqui, impacta muito meu coração. E me faz também a procurar desenvolver em mim um estilo forte mesmo de oração, de adoração a Deus e mais confiança nesse Deus. Veja bem, Ele pode nos livrar das suas mãos, ó Rei. Mas é o seguinte, se Ele não nos livrar, fique sabendo que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Não está falando com qualquer um, está falando com o rei. Se Ele não livrar, se o Senhor quiser, pode jogar na fornalha, mas nós não vamos adorar. O rei vai mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais, e esses jovens vão ser lançados lá. Esses 3 jovens tinham uma história, não haviam se contaminado com os manjares do rei, sempre estavam em oração com Daniel, continuamente em adoração, não perderam as suas identidades, mesmo estando exilados, mesmo tendo o nome deles mudado. Ananias foi mudado para Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego, mesmo tendo o nome deles mudado. A identidade, queridos, eles não perderam. Aqui não importa, o nome que estão nos dando nesse mundo babilônico, não importa. Nesse sistema político, pagão, religioso, isso que está sendo imposto a nós aqui, isso não importa, né, Sadraque? Né, Mesaque? Sim, Azarias, nós somos crentes. Nós somos fiéis a Deus. Aqui eu ouvi um pastor falando esse dia, né? Eu sou pentecostal até no tutano. Que nós somos crentes até na tampa. Tem negócio de fornalha não. Se Ele quiser livrar, se Ele não quiser, rei, nós não vamos te adorar. Ponto final. Agora quem está assinando somos nós. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, só vai experimentar o melhor de Deus. Só vai viver milagres de Deus. Só vai ter experiência, relacionamento estreito com Deus, quem estiver disposto a renunciar mesmo. Quem estiver disposto a não negociar a sua fé. Quem estiver disposto a pagar o preço que necessário for, ainda se for com a própria vida, que era o caso deles e tantos outros que a gente pode ver na Bíblia. Eles atentaram para o princípio pré-estabelecido por Deus, usaram a palavra de Deus, assim como Jesus, por exemplo, na tentação. Lá no deserto, em Mateus capítulo 4, Lucas também, né? Lucas capítulo 4 foi o que eu salvei aqui, versos 5 até o 8. Está escrito assim, para a gente dar um pouco mais de base. O diabo o levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. O diabo tentando Jesus para adoração, me adora aí, se curva diante de mim, se prostre diante de mim. Isso aqui é com Jesus, irmão, não é nem Sadraque, Mesaque, Abednego mais não. Nós estamos aqui mais muitos anos à frente, falando de Jesus, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. O ensinamento de Jesus para nós, confrontando o diabo, expulsando o diabo ali, né? Usando Deuteronômio capítulo 6, verso 13, que Jesus usa aqui, e palavra para nós também: adorar somente a Deus, prestar culto somente a Deus, curvar somente diante de Deus. Por quê, queridos? Quem pode nos livrar, senão o nosso Deus? Quem pode cuidar de nós como tem cuidado até hoje, senão o nosso Deus? Quem pode salvar, senão o nosso Deus? Quem morreu na cruz por nós? O nosso Deus, Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Somente a Deus Pai, Filho, ao Espírito Santo, que nós devemos prestar o nosso culto e adoração. Jesus, conversando com a mulher samaritana, lá em João 4, ele vai dizer para ela: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Expressão muito forte nesse texto, queridos, de João 4. Os verdadeiros, comprometimento, fidelidade, renúncia, disposição em obedecer, fé e fidelidade. Eu creio, eu tenho fé, agora eu quero ser fiel a esse Deus, adorar somente esse Deus. Jesus está dizendo, a hora chegou, e agora? É agora para nós, irmão. Esse agora é de Jesus, da crucificação, da ressurreição, é de Jesus até a volta dele. Esse agora, essa hora que Jesus está falando, não é somente para a samaritana, para convencê-la, para ela crer, para ela se entregar, não, é para todos nós. A hora é essa, de Cristo, até a sua volta, que nós não sabemos quando, adorar somente a esse Deus, fé e fidelidade. Outra coisa, louvar a Deus em qualquer situação, louvar a Deus em qualquer situação. Nós estamos trabalhando aqui o texto de Daniel capítulo 3, mas em Atos capítulo 16, irmãos, é tremendo esse capítulo. Quando aquela moça que tinha o poder de adivinhar o futuro, que dava muito lucro ali aos seus senhores, e o apóstolo Paulo ia ao lugar da oração com seus discípulos, e essa moça durante vários dias acompanhava o apóstolo Paulo dizendo, olha, eles são verdadeiros homens de Deus, eles pregam o caminho, vendo? Ela sabia disso, o que eles falam é verdade, só que ela era endemoniada, estava cheia de espíritos malignos na vida daquela moça, que dava muito lucro aos seus senhores. O que o apóstolo Paulo fez? Expulsou o demônio daquela moça. O que os senhores, ou os donos dela, aqueles que conseguiam muito lucro por causa do espírito que usava a vida dela, o que eles fizeram? Ficaram furiosos, revoltados, porque ela adorava a deuses. Apóstolo Paulo, com seus companheiros, adorava ao Deus verdadeiro. Confronto, libertação, furiosos, pegaram Paulo e Silas, tiraram a roupa dos moços, deram-lhe couro, bateram demais. Eles foram encarcerados, foram presos. Atos 16, 22 ao 26. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Rapaz, que interessante. A gente lê assim, Paulo e Silas foram presos, né, cantar, glória a Deus. Ou tem até uma música, né, terremoto, terra que as crianças cantam aí, né? É um terremoto e tal. Irmãos, eu disse no início, Deus Criador, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, presente em toda a história, irmãos. Controle absoluto de tudo. Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Havia um grande propósito que esses camaradas não entenderam. Expulsaram o demônio da moça. Pensa como que o evangelho espalhou naquele lugar. Foram presos. Havia um propósito, o carcereiro iria se converter com toda a sua família. Só que diante dessa situação que foi imposta a eles, que eles não pediram, por favor, me leve preso. Não, eles foram presos, apanharam, foram colocados no cárcere interior, amarrados, lugar frio, fétido, despidos. Tudo, queridos, para aproveitar, vamos tirar uma soneca aqui, nós estamos cansados demais, ou quem sabe murmurar, reclamar, mas que isso, nós acabamos de expulsar um demônio, uma libertação miraculosa que o Senhor fez, como assim? Não, queridos, sangrando, dor, chorando. Paulo e Silas, ô Paulo, está doendo, tá? Tem até um louvor, né? Silas, está doendo demais, rapaz, vamos cantar, vamos fazer uma oração aqui, vamos.
Eles começaram a orar, irmãos, e cantar. Foi misturando oração, louvor ao verdadeiro Deus, ao único Deus Criador. Estava impregnado deles, não importava a situação. Assim como Cedraque, Mesaque e Abednego também. Não importava a situação. Vamos cantar, vamos louvar. E eles começaram a cantar, cantar e louvar. E orar ao Senhor. E a voz foram ganhando força, foram revigorando. Foi trazendo renovo, que é o tema do nosso ano. Foi trazendo renovo para eles. A presença de Deus era real com eles no cárcere. Todos os presos começaram a ouvir eles cantando e louvando ao Senhor naquele lugar, com os pés presos no tronco, amarrados ali. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os cárceres, os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as fornalhas com eles. Pastor Reinaldo, entrasse lá na fornalha com eles, hein? Já pensou, se a gente puder, né? Que Deus nos permita nessa manhã conjecturar um pouco. Ei, estou aqui com vocês, tá? Estamos juntos. Irmãos, isso é poderoso demais. O texto vai dizer que nem um fiozinho de cabelo da cabeça. Eles estavam com turbantes, com suas roupas, tudo material totalmente inflamável, que pegava fogo fácil. Os homens que jogaram eles lá no fogo foram queimados, e eles dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas Jesus estava na fornalha com eles, irmãos. Nada é mais poderoso do que o nosso Deus. Como enfrentar essa situação? Fé e fidelidade, louvor verdadeiro, adoração, oração ao Senhor. Outro texto que eu coloquei aqui também, orando de forma clara e objetiva. Precisamos aprender a orar de forma clara e objetiva. Colocar diante de Deus, Senhor, é isso. Essa é a situação. Tem uma estátua, tem um rei ordenando, tem uma fornalha acesa. Senhor, é isso aí que nós sempre temos à frente. Se o Senhor quiser nos livrar, que eles falaram com Nabucodonosor, uma oração. Se você quiser nos livrar, o rei, ele vai nos livrar. Se não quiser, nós não vamos adorar, nós vamos adorar somente o Senhor. Mas o fato é que agora é uma fornalha. Qual a situação que você tem enfrentado, irmão? Qual o problema que tem batido de frente com você? Está aí bem na sua frente hoje. Coloca diante do Senhor. Ele pode talvez não tirar o problema da sua frente, mas Ele vai mostrar para você que Ele está junto com você. Nós não estamos sozinhos. Um texto que eu gosto bastante dele também, Atos 12. Quando Pedro está ali preso também. 16 soldados vigiando um homem. 16 soldados preparados, armados, vigiando um pescador. Desarmado. Alguma coisa eles percebiam desse homem. Tem alguma coisa desse homem que nós não temos, não. Pedro está preso. Pedro então ficou detido na prisão. Atos 12, 5 ao 12. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Oração intencional, objetiva, clara, intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repetidamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos lados de Pedro e o acordou. Voltando. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro preso,
Lemos no texto, uma igreja orando intensamente por eles. Anjo de novo. Chega o anjo lá. Cai as algemas. Calça a sandália. Cai as algemas. Calça a sandália. Pega a sua capa, Pedro. Põe no ombro. Joga no ombro. Agora é só seguir. Jesus chegou, irmão. Agora é só caminhar. Não tem segredo. Jesus chegou. Lá no caso aqui o anjo mesmo, né? Chegou o anjo. Ó, pode me seguir. Passa a primeira guarda. Passa a segunda guarda. O portão, né? Já, controle remoto do céu já acontecia naquela época, né? O portão abre. Automaticamente, Pedro chega na rua, não tem anjo mais, agora está livre. Entenda, irmão, está livre. Agora é só seguir em frente. Estávamos presos, algemas em nós. Agora estamos livres, é só seguir em frente. Jesus já deu a direção, é só seguir em frente. No caso de Pedro aqui, olha só, a igreja orava intensamente. Liberta Pedro, Senhor. Nós queremos o Pedro aqui conosco, Senhor. Não sei quantas vezes repetiram isso, 10, 20, 100, 200. Um falava, o outro escutava. Liberta Pedro, nós precisamos dele. Nós queremos o Pedro aqui conosco. O Senhor ouviu e entrou lá na prisão onde Pedro estava. Não importa o que talvez está nos prendendo. Oração, queridos. Oração tem todo o poder de mudar qualquer situação. Oração de forma clara e objetiva. Caminhando um pouco mais, voltando para Daniel 3. E o resultado de tudo isso? O resultado, uma estátua feita, gigantesca, todos se curvando diante dela. Sadraque, Mesaque e Abednego rejeitam. Não vamos curvar. São lançados na fornalha. São tirados de lá depois, milagrosamente. Jesus com eles na fornalha. O rei olha. Lançamos 3, agora tem 4. Um é semelhante ao filho dos deuses, ele não tinha ideia. Hoje nós sabemos, mas ele não tinha ideia. Por servir tantos deuses, ele nem sabia o que ele estava falando, mas é algo diferente que ele viu lá. Daniel capítulo 3, verso 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens lançados ou amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estão vendo ali? Eu estou vendo 4 homens desamarrados. Nós lançamos, eu, rei, soldados, poder humano, amarramos 3. Lançamos no fogo para morrer. Agora estamos vendo 4 desamarrados. Um entrou e desamarrou os 3. Um exército para amarrar 3. Para jogar e morreram, queimados. Dentro da fornalha. Com poder sobre o fogo. Além do fogo. Peraí, nós estamos vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Nenhuma marquinha de fogo, nenhuma fumacinha. E detalhe, desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, andando de um lado para o outro. Eu fico imaginando, aí é imaginação de pregador, eu fico imaginando. Esses 3, juntamente com o 4º homem da fornalha, como será que foi eles lá dentro? Se fosse eu ia dar um bocado de pulo, eu ia falar em língua, eu ia pular. Será que eles fizeram rindo? Erguendo as mãos, andando e pulando, abraçando o 4º homem da fornalha, ou Nabucodonosor viu e... Como assim? Ilesos, desamarrados, andando de um lado para o outro no meio do fogo. Esse 4º homem não é comum. Não estou acostumado a ver isso, não. Ele é diferente. Caminhando um pouquinho aqui, para fazer a aplicação desse versículo. Isso aqui são palavras do rei Nabucodonosor. Então Nabucodonosor aproximou da entrada da fornalha e em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ó, como é que muda, né? Vendo como você se posiciona. Irmãos,
Você não vai perder nada não, irmão, só vai ganhar. Ah, não pode fazer, senão fulano vai ficar triste. Ah, se eu fizer endonar. Ah, se eu for crente verdadeiro, eu vou perder meu ciclo de amizade. Ah, se eu fizer isso aqui, não vão me convidar para as festinhas mais. Ah, se eu fizer isso aqui, vão ficar me zombando de mim. Você é crente agora, né? Ah, se eu fizer isso então, eu tenho que ser mais ou menos. Então tem que ser meio lá, meio cá. Eu tenho que ser crente nos 40 dias de jejum e oração, preparando para o encontro com Deus, mas o resto do ano tem que ser assim. Sabe por quê? Porque senão eles vão ficar aborrecidos comigo, ou é ou não é. Sabe por quê, queridos? Quando nós nos posicionamos como verdadeiros cristãos, o nome do Senhor é glorificado, e as pessoas vão poder olhar para você e ver algo diferente. Falar assim, olha, verdadeiramente esse rapaz, essa menina, esse homem, essa mulher, é diferente. E vão querer conhecer o seu Deus, irmão. Que é o Deus que muda a história. Nabucodonosor não era o todo-poderoso? Não era o que mandava, que ordenava, que matava e dava vida, que construiu uma estátua gigantesca. Ele não era o cara da sua época. Agora está olhando dizendo, olha, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Imagina, queridos, esses 3 jovens saindo da fornalha. Eles não entraram na fornalha ou não foram jogados lá, cabisbaixo, como muitos de nós às vezes ficamos até dentro da igreja no culto. Se eles posicionaram dessa forma, pode jogar na fornalha, Deus vai nos livrar. Se eu não livrar, não tem problema não. Você que vai jogar, pode amarrar. Agora imagine eles saindo da fornalha. Manda o turbante, então. A glória é para Ele. A honra é para Ele, ó. Tem nem cheirinho de fumaça. Nem cheiro de fumaça tem aqui. A glória é para Ele. Irmãos, olha que lindo. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Vem aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam do fogo. Olha, sai. Vem aqui na minha presença. Agora, queridos, não é nem convicção da fé. É o resultado da fé. É o resultado da fidelidade, é o resultado de não se curvar, é o resultado da verdadeira adoração, é o resultado de conhecer a palavra e aplicar a palavra, é o resultado de uma vida contínua de oração, como eu disse, 20 anos após os 4 serem levados ali na Babilônia. Quantos anos eles viveram antes de serem levados exilados para a Babilônia? Não sabemos, eu não sei. Não sei quantos anos eles tinham aqui, mas eu garanto uma coisa, irmãos, eles tinham uma vida com Deus. Eles tinham uma vida com Deus, tinham um relacionamento com Deus, que não se entregavam, não se curvavam. Eles foram exaltados, e aí, louvor e honra ao Deus verdadeiro. O resultado, reconhecimento e libertação, foram libertos da fornalha. Recompensa e exaltação aos que permanecem firmes e dependentes da situação. Daniel 28 ao 30, 3, 28 ao 30. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus. Como que a história muda, hein? Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, a minha mesmo, desafiaram a minha ordem, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu, havia promovido lá atrás, os invejosos e, perdão da palavra, fofoqueiros, foram lá entregar. Eles estão curvando não. Foram lançados da fornalha, libertos. Agora vai levar eles um pouquinho mais. Quem exalta o homem é Deus, irmãos. Se tiver que te elevar, que exaltar, é Deus. Nabucodonosor quis fazer isso por si próprio. Todos se curvem diante de mim. 3 rapazinhos, 3, cheios de Deus, desafiam o rei.
o nome do Senhor é exaltado, eles são libertos, primeiramente da fornalha, o rei reconhece o Deus deles, lança um novo decreto, e o Deus que você serve, que nós servimos, o Deus que eles serviam, é exaltado lá na Babilônia. Jesus nos chamou para ser sal na terra e luz no mundo. O Senhor deseja, queridos, que o nome dele seja glorificado, assim como na Babilônia, nesse sistema corrupto, político, religioso, pagão, mundano, é onde a igreja está. É onde o nome do Senhor precisa ser glorificado através da nossa vida. Não para conformar e concordar com o mundo e viver igual ao mundo, para sermos diferentes, no sentido de prestar a nossa adoração, o nosso culto verdadeiro, somente ao Deus Criador de todas as coisas. Nesta manhã, eu quero caminhar para o fim, ou encerrar já essa ministração, dizendo o seguinte: Jesus, lá no capítulo 2, verso 45, de Daniel, nós temos aqui uma figura de Cristo. Quando, no sonho do rei, que é interpretado, é dito por Daniel, interpretado, verso 45 diz assim: esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, a interpretação é fiel. Jesus, queridos, a pedra de esquina, a pedra onde a igreja está estabelecida nela. Jesus Cristo, ele já veio, é o nosso Senhor. E no futuro, todo esse sistema será esmiuçado pelo juízo de Deus que virá sobre essa terra. Por isso nós precisamos estar atentos, vigilantes, adorando somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Os meninos que vão auxiliar com a ceia podem vir já de uma vez. Antes de o louvor começar a cantar, feche seus olhos, eu quero fazer uma breve oração. Feche seus olhos nesse momento. Pai Santo, querido, nós queremos te louvar nesta manhã mais uma vez. Estamos diante aqui, Pai, do Deus verdadeiro, único, o Deus criador de todas as coisas. E que nós queremos, ó Pai, nesse dia, nos comprometer mais e mais com o Senhor. Não importando com o que aconteça, Deus, mas estar adorando somente ao Deus, ao Senhor, que é o criador de todas as coisas. Esse capítulo, Deus, nos mostra claramente o poder da adoração. E nós entendemos, ó Deus, que o único digno de louvor, honra e adoração é o Senhor. O Senhor que enviou Jesus, Pai, para morrer na cruz em nosso lugar. A pedra de esquina, a pedra verdadeira, a pedra que foi rejeitada por muitos, ó Deus querido. Mas nós sabemos, ó Pai, que por causa do Senhor Jesus, nós temos nessa manhã acesso à presença do Pai. E nós podemos, ó Deus, ter a certeza que o Senhor é o Deus presente conosco na fornalha. O Senhor é Deus presente conosco, ó Pai, ainda que no calabouço, na cisterna, nas prisões, no deserto, independente de qual seja a situação. O Senhor é o Deus conosco. O Senhor é o Deus presente, Pai, é o Deus que muitas das vezes não nos responde do jeito que nós pedimos ou que nós queremos. O Senhor não tira, às vezes, a luta ou o problema, mas o Senhor se faz presente conosco no meio da luta e no meio do problema. O Senhor é Deus conosco, Pai. Socorro presente na hora da adversidade. Coloque diante do Senhor as nossas vidas nessa manhã. Cada família aqui representada, Pai. Desde o menor até o maior, o mais novo até o mais velho. Que nós, ó Deus, venhamos mesmo nos comprometer com o Senhor. Não nos curvar diante de tantas bandejas, de tantas ofertas que o mundo tem trazido e colocado propostas em nossas frentes. Mas que o Senhor, Pai, seja adorado através de nós. No nome de Jesus, Pai, que esse bálsamo do céu seja derramado sobre a Tua igreja nesta manhã. Seja derramado sobre aqueles que estão nos ouvindo pela rádio nessa manhã, aqueles que estão nos assistindo por essa manhã, Pai, ouvindo essa ministração. Que o Senhor possa derramar o bálsamo do céu, aquele que cura feridas. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, possa ser mesmo como uma flecha que acerta o alvo. E que Teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã?
apóstolo está distribuindo os elementos da ceia. E logo após estaremos lendo o texto para ministrarmos a ceia do Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o Salvador. Sangue derramou, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 26 em diante. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós temos aqui a instituição da ceia do Senhor, a qual nós vamos participar nesta manhã. Estamos celebrando nesta manhã, trazendo à memória aqui o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Aquele que se entregou por nós, o peso do pecado de toda a humanidade caiu sobre ele, sobre os ombros dele. Toda a nossa culpa caiu sobre os ombros dele. Por isso, queridos, o nosso coração ele precisa ser muito grato a esse Deus. A nossa adoração precisa ser unicamente para ele, exclusivamente para ele. Foi ele quem nos livrou das algemas que nos prendiam, o domínio do pecado, o poder do diabo, o poder de Satanás, as correntes que nos prendiam, espiritualmente falando. Ele nos livrou. Porque todo ser humano, todos nós, estávamos caminhando, queridos, a passos largos para o inferno. Mas por causa de Jesus, o derramamento de sangue do Filho de Deus, o único Filho de Deus, inocente, que Deus entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós, uma obra do Espírito Santo em nossa vida, a fé que foi gerada em nós, nós cremos nesse Cristo, entregamos a nossa vida a esse Cristo. Por isso nós temos uma vida eterna garantida com ele. O versículo 29, quando ele diz que não beberia do fruto da videira até o dia em que ele bebesse de novo com os discípulos, conosco no reino do Pai. Desta hora em diante, ele diz aqui, essa declaração dirige o olhar dos discípulos para o futuro reino do Pai, o reino de Deus, reino messiânico, e para um momento de alegria e comunhão na grande ceia das bodas, que nós vamos participar um dia. Por isso, participar do pão, do cálice, do corpo e do sangue de Jesus é extremamente importante, queridos. Nós não podemos deixar de ceiar, nunca deixe de ceiar, e não podemos ceiar de qualquer maneira. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos, avaliar as nossas vidas, examinar a nós mesmos, como Paulo nos orienta, e assim comer o pão e beber do cálice, participar da ceia do Senhor. Nós temos vida, queridos, em nós, porque Jesus entregou a vida dele. Nós somos livres porque ele se entregou. Nós não vamos para o inferno porque ele subiu aquela cruz, suportou tudo ali em nosso lugar, os insultos, a coroa de espinho na cabeça, o peso da cruz, os chicotes, a humilhação, tudo. Ele foi até o fim, até dizer: está consumado, está feito, por amor a mim, por amor a você. Pai, nós te louvamos nessa manhã, por esse privilégio, ó Deus, de poder ceiar aqui com os irmãos, por esta comunhão, Pai querido, e pela presença do Senhor conosco, Pai. Sabemos que o Senhor não está presente no pão, nem no suco de uva, é uma representatividade, Pai querido, mas o Senhor está presente aqui conosco, porque é uma garantia que o Senhor deu de estar conosco todos os dias.
Nós sentimos a presença do Senhor aqui, Pai. Seja louvado, seja bendito, seja exaltado, Pai. E muito obrigado, Deus, por morrer na cruz em meu lugar. Em nome de Jesus, Pai. Nós, como igreja do Senhor, comamos o pão aqui nessa manhã, irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu digo que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira até o dia que hei de beber de novo, ou hei de beber o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. O sangue derramado em favor de muitos. Eu louvo ao Senhor, Pai, porque aqui está parte desses muitos que o Senhor mencionou nesse dia. Aqui está a sua igreja, Pai, lavada e remida no seu sangue. A sua igreja, Pai, que está preparando para a grande boda, Deus, as bodas do Cordeiro, onde estaremos todos reunidos com o Senhor um dia, Pai. E nós podemos, ó Deus, estar lá com o Senhor, porque o Senhor se entregou em nosso lugar naquela cruz, derramou até a última gota de sangue. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa salvação. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder ceiar com o Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, tomamos o cálice juntos nessa manhã. E após tomar o cálice, se você tiver alguma palavra de gratidão, de louvor, adoração, fale para Ele aqui nessa manhã. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo,
seus olhos mais um instante. Se você quiser erguer suas mãos para o céu, fique à vontade. O quarto homem da fornalha está presente aqui nessa manhã. Está lá baixo. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença tão gloriosa nesse lugar. Muito obrigado, ó Deus, por poder, ó Deus. Nós estamos vendo o Senhor, mas nós podemos sentir o Senhor aqui. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, pela fé, nós cremos que o Senhor está curando aqui nessa manhã. Que o Senhor está mudando vidas aqui nessa manhã. Que o Senhor está trazendo despertamento a muitas pessoas aqui nessa manhã. Que todos nós, ó Deus, venhamos ter essa consciência, Pai, do sacrifício do Senhor na cruz em nosso lugar, não somente uma vez por mês, aqui no momento da ceia, Pai, mas no dia a dia. Nós possamos compreender, Deus, que nós somos livres, ó Pai, porque verdadeiramente o Senhor nos libertou. Obrigado, ó Deus, por cuidar de nós. Obrigado por estar conosco, ó Deus, em todos os momentos das nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por tantos milagres, por tantos livramentos, ó Deus, o Senhor tem nos dado, muitos deles que nós nem sabemos, ó Pai, mas o Senhor tem nos livrado. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos aqui nessa manhã. Cada família aqui representada, obrigado por esse ministério de louvor, obrigado pelas professoras que estão cuidando das crianças lá em cima, obrigado a Deus pelos irmãos no acolhimento, pelos irmãos, ó Deus, que ajudaram aqui a ministrar a ceia, obrigado a Deus por todos, ó Deus, presentes aqui nessa manhã, pelos teus filhos, ó Deus, que estão aqui na transmissão, ali na mesa de som, nos slides, obrigado a Deus, porque esses mencionados aqui, Pai, na tua palavra, o sangue que seria derramado por muitos, aleluia, o Senhor já sabia, Pai, que nós estaríamos entre esses muitos, e hoje nós somos livres, nós somos libertos, e nós podemos estar aqui servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, nos curvando diante do único Deus, Criador de todas as coisas. Muito obrigado, ó Deus, nos dê um dia abençoado, uma semana abençoada, e tudo que nós fizermos venha glorificar e exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.